posto de gasolina, você tem frentista, senão você tem que usar a uniforme que é a bandeira que é do teu posto. Porque é obrigatório no Brasil, né? Inclusive. Exatamente. E no estacionamento a gente fazia só camiseta, né? E eu dava até uns guarda-chuva pros caras usar de sombrinha, porque, às vezes o cara tinha que buscar um carro lá no pátio, Cara, lá na casa você do não cara. tentou ser disruptivo num posto de gasolina e fazer que nem os americanos, cara? Cara, self-service na bomba. Não pode. Posso falar? Não pode. Não Essa pode? foi uma das minhas... Ó, eu vou te falar. O Brasil é um país tão esquisito que aqui é um dos únicos lugares do mundo que o mercado de combustível ele é invertido. Vou te explicar. Aqui é o seguinte, você não pode ter self-service você não vai acreditar. Sabe quem é que impede? Não é o sindicato dos trabalhadores, é o sindicato patronal. O sindicato do sindicato. O sindicato dos patrões protege o mercado do self-service. Por quê? E aí tem uma razão por trás. O mercado de combustíveis no mundo é assim. Você tem um posto de gasolina. Você vai comprar de quem você quiser. Você vai pagar o preço de mercado. Eu sou uma grande companhia. Então eu produzo muito. Então o meu custo é mais baixo. Se você quiser comprar de mim, que é mais baixo, você me paga, eu coloco a minha imagem no teu posto e eu te vendo combustível mais barato. Que é o certo, é o natural. No Brasil é o contrário. No Brasil é o seguinte... Você vai comprar no mercado, você vai comprar mais barato. Eu sou a bandeira, eu faço diferente. Eu te pago, eu te dou aqui tem um nome que eu esqueci agora, eu te dou um valor e você passa a ter 5 anos de contrato comigo, você vai comprar o combustível de mim mais caro. Então o que acontece? Se você tem self-service, a bandeira fala, por que eu vou dar o dinheiro pro cara? Eu vou abrir o posto e vou pôr as bombas lá. Então o sindicato patronal, para que ainda exista donos de postos, que é quem vai administrar todos os frentistas, que é muito difícil, essa parte pessoal, que aí você vai ter que lidar de fato, né? Protege esse mercado, impedindo que exista o mercado self-service. Ou seja, Tem uma coisa que eu não sabia, é tipo um arrendamento. Você arrenda seu próprio posto, depois opera ele. Não chega a ser um arrendamento. O cara chega pra você e fala assim, ó, vamos dar um exemplo aqui. Você vai comprar 15 milhões de litros em 5 anos, tá bom? Tá bom, eu vou te dar aqui 500 mil reais. Entendi. Então você pega 500 mil reais na mão, reforma o teu posto, faz o que você precisa fazer, e aí você fica 5 anos amarrado com a bandeira, pagando mais caro para eles. Entendi. Entendeu? Mas em termos de eficiência é uma bosta, É né? horrível, cara. É a pior coisa que tem, cara. É a pior coisa que tem. No Brasil, infelizmente, é assim que funciona. Que doido. Cara, é surreal. E conta pra gente, como que foi esse lance do Mamãe Falei, que é o canal? Cara, de todas as minhas revoltas, a mais profunda, a que me tirava sono, assim, de eu realmente não conseguir dormir, de eu chorava, eu já cheguei a chorar por causa disso, é lei trabalhista. Lei trabalhista pra mim, ó, isso é assim, pra acabar com você. Vou dar um exemplo de uma história Aí, pra você. CLTs, fiquem ligados aí. Não, vou dar um exemplo pra você. Vamos ver se ele vai... A lei trabalhista ele vai do que criticar acontecer. pro patrão ou pro... Não, cara, lei trabalhista é a pior merda que existe no Brasil. Uma vez, a gente tava lá na empresa sucata, e aí quando a gente ia almoçar, eu deixava o portão aberto, mas só um pouquinho, assim. Tinha o portão pra entrar caminhão, a gente arrastava ele e deixava só um espaço pra entrar alguém. Aí a gente tá lá almoçando, eu almoçava com os caras do pátio lá, estamos conversando e tal, não sei o que lá, e eu vi um cara entrando. Aí ele subiu na minha empilhadeira, né? Tirou a foto e foi embora. Eu tirei uma foto assim com o celular. Foi embora. Caralho, que estranho, mano. O cara entrou e tirou uma foto, né? Tirou uma Tá placa? estranho. Não, ele subiu na empilhadeira, Ah, tá. tirou tipo uma selfie. Às vezes o cara, sei lá, gosta de empilhadeira, tirou uma foto da empilhadeira, sei lá. Deixa quieto, né? Beleza, dá uns meses, chega uma carta da Justiça Trabalhista. O cara alegou que ele trabalhava 3 anos, sem receber 1 centavo de salário. Mentira. E queria 75 mil reais. Falei, você tá de brincadeira, não é possível que isso tá acontecendo. E aí, cara, na Justiça Trabalhista, a lógica é inversa. Não é todo mundo é inocente até que se prove o contrário. É o ônus. Todo mundo é culpado até que se prove que você é inocente. Chegou lá na audiência, bom, beleza. Vamos fazer um acordo. O que a gente faz? Leva todos os livros de ponto, leva que a empresa tem 30 anos, lembra que a gente não contrata ninguém sem ser registrado, não sei o que lá. Resumo da história. Nós fizemos um acordo. Sabe quanto foi o acordo? 500 reais. Então, o que acontece? A justiça entendeu o seguinte. Um cara trabalhou durante 3 anos para um patrão malvadão e não recebeu nada. Ele era escravo. Aí ele resolveu fazer um acordo e por 500 reais está pago. Aí você fala, meu irmão, como é que pode isso, cara? Como é que pode isso? Você quer ver outro problema que eu tive no estacionamento? Quando eu abri o estacionamento, eu abri lá, tal, não sabia, eu comecei a conversar com os caras dos estacionamentos da galera em volta. Meu, você tem alguém que mora perto, quer trabalhar aqui, quer tal. Ó, em estacionamento os caras falam o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui, arredondar a conta.
o salário era muito baixo. Então, por exemplo, o cara para trabalhar 6 horas ele ganhava 600, para trabalhar 8 horas ele ganhava 800, o cara falou, é muito pouco. Deixa eu trabalhar 12, só que em vez de você me pagar 1.200, você me paga 1.300. É um jeito de eu dobrar o meu salário. Sim. Tudo bem? Pô, beleza. Então eu contratava os caras por 12 horas. Então, ó, de segunda a sexta, 12 horas, e eu tinha 2 folguistas para irem, né, fazendo, e é claro que tinha As escalas. as escalas. Beleza. Aí, cara, eu trabalhei assim no estacionamento até o início de 2014. Tava tudo certo, até o início de 2014. Aí um dia, eu cheguei, eu sempre andei mal vestido. Eu tinha uma Saveiro com a soldinha preta mesmo, de ferro. Eu sempre fui meio assim. Aí eu chego no meu estacionamento, né, cara, com aquela Saveiro, mal vestido. Aí tava assim, tipo assim, os funcionários ali, todos parados, e um cara de terno e gravata meio que dando uma palestra, assim. O que tá acontecendo, irmão? Aí eu fui lá, comecei a ouvir o que o cara tava falando. Quem era o cara? Era um desgraçado do sindicato, né? Explicando como o patrão era um absurdo e como não sei o que, e tarará, tarará, e tinha que pôr o patrão no pau, não sei o que lá, e eu lá ouvindo, com a mão pra trás. Aí os caras falaram, Arthur, como você é calmo no vídeo? Meu irmão, se isso não é um exercício de paciência, eu queria matar o cara. Eu falei, eu vou cometer um crime, vou pra cadeia, eu vou matar esse cara agora. Não, vamos controlar, contei até 10, esperei ele terminar o show dele. Falei, meu irmão, você sabia que eu sou o dono aqui? O cara ficou branco assim, ó. Aí eu conversei com o cara, quem quiser me colocar no pau pelos motivos que ele falou, fique à vontade, só que é injusto. Resumo da ópera. Quase ninguém me colocou no pau, um cara me colocou, uma mina lá, uma desgraçada me colocou no pau, né? E eu tive que pagar uma bola gigante pra ela, né? Na justiça lá a gente fez um acordo, foi tipo assim, sei lá, 18 mil reais, que pra mim foi como arrancar o fígado, assim, 18 mil reais por uma causa injusta, né? Eu já tinha pago todas as horas extras, tava tudo certo, mas mesmo assim, arranca o fígado e paga. Aí o que eu fiz? Eu falei, não vamos mais fazer então um ciclo de 12 horas. Já que não pode, que ele tá falando que não pode, não vamos. O que aconteceu? Ninguém mais quis trabalhar comigo. Aí eu só comecei a conseguir contratar funcionário ruim, que era cara que ficava um mês e meio, e ia embora. Porque ninguém queria trabalhar 6 ou 8 horas. Todo mundo queria trabalhar 12. E em volta, os outros caras, que aí começou a abrir outros estacionamentos, estavam contratando com 12 horas. Aí vem a questão. Eu vou continuar ilegal, pago uma bola pro sindicato e eventualmente pago na justiça uma ação injusta, ou eu trabalho certo? Aí eu decidi por trabalhar certo e me ferrei, cara, porque começou a ficar muito mais difícil. E é uma questão que, assim, foi criada uma indústria, né? É muito difícil sair disso. Cara, porque até tem casos que se assemelham a isso, eu imagino, que é o caso das pessoas na Rússia, já viu? Que se jogam na frente do carro pra fazer... Não viu? Você tem que ver isso. Não, vi. Isso é na China, tem muito. É na China também? Que Eles se jogam na frente do verdade. carro Você pra poder processar. E aí, tanto que na Rússia, todos os carros têm câmera pra frente. Pra gravar 100% do tempo e tem que um acontece. lance que é o seguinte, se você mata o cara atropelado, a indenização é menor do que se você pagar a vida dele inteira de invalidez. Então, tem vários vídeos disso, o cara atropela, atropelei um cara. Ele dá ré, vai pra cima, passa, ele fala, agora eu vou matar esse cara. Entendi. E eu pago a indenização de morte, mas não pago a indenização de vida. Tem vários Que fica desses. Mas aí você falou um negócio legal, assim, que eu entendi. Você era um cara que aparentemente trabalhava sério, você falou que trabalhava super sério e achava super injusto todo esse esquema que rola ali pra ferrar o cara que é a lei de Gerson aqui no Brasil. O cara quer ter vantagem, não interessa, tira foto lá na patola e depois manda que trabalhou um tempão. Mas também tem muita empresa que faz sacanagem. É real. Tem, claro. Tem muita empresa que faz sacanagem. Eu conheço empresa que a lei diz, você trabalhou, você recebe o bônus. Ela diz, você só recebe o bônus se você ainda estiver trabalhando na empresa. Aí ela paga em junho. Então, tipo, quase um trabalho escravo. Você sai da empresa, você paga uma penalidade, assim, meio ano de trabalho. O que eu defendo? Cumprimento de contrato. Então é o seguinte, eu sou uma pessoa capaz. Você é uma pessoa capaz. Não importa quem é o dono da empresa, nós somos duas pessoas capazes e o produto da minha atividade laboral é meu. Vou dar um exemplo, sou um pintor. Eu sou o dono da minha atividade de pintar, do meu prestar serviço de pintar. Você tem uma empresa de pintura, aí você quer me contratar. Eu sou capaz de fazer um contrato com você. O que manda no contrato é o que tem que ser cumprido. Qual que é o problema do Brasil? O problema do Brasil é que trata o trabalhador... A gente tem essa mania, né? Que vem do patrimonialismo. Isso é muito bacana. Inclusive, quem puder, leia o livro do Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, né? Nós somos patrimonialistas no sentido... pejorativo mesmo da palavra. A gente acha que a gente tem que cuidar de todo mundo. Super proteção. Então, o Estado trata... do mesmo jeito que o Estado trata o índio quase como um animal exótico, o Estado trata o trabalhador brasileiro como um incapaz. E aqui existe o dirigismo contratual. Então, se eu chego para... Esse aqui é um exemplo. Eu quero trabalhar 12 horas. Eu não posso. Por quê? Porque alguém um dia falou que eu não posso.
Cara, mas o trabalho é meu, cara. Não, eu não posso. E aí eles invadem ainda mais isso. Porque quando a gente fala de FGTS, né? Irmão, o FGTS é o governo arrancando compulsoriamente um teco do teu salário, aplicando do jeito que ele quiser e te devolvendo um rendimento bosta. É o pior investimento é ter Cara, o governo é como ridículo, sócio. cara. É ridículo. Então, o que eu acredito nesses casos? A empresa não cumpriu o contrato, faça-se cumprir o contrato. Agora, considere-se que ambas as partes são capazes para assinar um contrato e cumprir. Isso é legal, mas assim, vamos separar aqui em dois. Eu acho que uma coisa é um contrato, uma coisa é um contrato leonino. Pô, você obrigar o cara a trabalhar até metade do ano para receber do ano anterior, não assina, porque aqui existe um desespero. Se a gente tivesse uma situação de emprego muito grande, eu concordaria. Exatamente. Mas a gente tem um problema de desemprego. E aí você tem, além do problema de desemprego, você tem um problema de educação. Então a pessoa, no fundo, também tem muito incapaz. Calma, aí a gente tem dois problemas diferentes. O primeiro é o seguinte, você falou uma coisa que é verdade. Aqui no Brasil nós não temos muito emprego. Como que você faz para ter muito emprego? Só tem um jeito. Você tem que criar um ambiente favorável de negócios para que haja concorrência pela mão de obra. Legal. Pô, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo que trabalha na Suécia. Ele é headhunter. Ele fala, cara, a dificuldade não é você ser contratado. A dificuldade é contratar. Na Suécia não tem gente, cara. Eu tenho que ficar chegando pro cara e falar, meu, você trabalha nessa empresa, não vem na minha aqui. Pô, eu te dou um bônus aqui, eu te dou isso, eu te dou aquilo. Por quê? Tem concorrência. Aqui no Brasil não tem. Aqui no Brasil a gente regula tanto que a gente expulsa as empresas. Esse ano mesmo, cara, já saiu Ford, saiu nos últimos 3 anos, saiu aqui aquela empresa de pilha, cara, esqueci o nome. Não lembro agora. Cara, a gente perdeu uma série de empresas. A Citroën, se eu não me engano, saiu do Brasil também. A Audi saiu do Brasil. Cara, você fala, cara, como é que você vai fazer com que o trabalhador seja valorizado se não há concorrência pela mão de obra dele? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que você trouxe é o seguinte. Nós temos muito incapazes. Aí aqui é o seguinte. Em primeiro lugar, eu não posso, porque você é incapaz, tratar ele como incapaz. Esse é o primeiro ponto. É imoral que eu fale pra você, você não tem condições de assinar o contrato, então você também não tem. Aí você vai falar, não, mas eu tenho. Não, você não tem. Eu tô falando que você não tem. Tá errado. E o segundo ponto. Cara, ninguém é tão incapaz na hora de fazer as próprias contas, né? Na hora... Se você for aqui, você pegar a história do Brasil, né? Sei lá, desde do início do século XX, você tem ali pessoas já plenamente acostumadas com o mundo corporativo e com que Brasil, você fazer pra ganhar dinheiro. Assim, essa discussão é um pouco complexa porque você tem, de um lado, um agente com poder econômico e outro, eventualmente, querendo pagar as contas. Interesses também ali. Tá? Então mas assim, no que diz respeito à simplificação de relação entre patrão e funcionário, o que eu acho é que se você pegar hoje os funcionários, um funcionário hoje que... eu esqueci o nome do... Registrado? Um registrado, exatamente. De fato, quando a empresa ela pensa em contratar, ela pensa 2 vezes em chamar Sim. Né? Em ter esqueci agora... Um comprometimento, um vínculo trabalhista, você está falando? Um vínculo trabalhista, exatamente. Porque é muito caro. Eu não sei... o que você acha da reforma... Terceirização, essas coisas? Da reforma trabalhista. Sou totalmente a reforma a favor. Eu vou dar um exemplo para você. Outro exemplo. Num posto de gasolina que eu tinha, eu contratava uma funcionária para trabalhar só de domingo. Então ela vinha só de domingo e eu pagava o dia para ela. Domingo não dá vínculo trabalhista. Ponto. Você trabalha 1 dia por semana, você não dá vínculo trabalhista. O que aconteceu? Ela terminava o dia, ela pegava do próprio caixa o dinheiro dela, assinava um recibo e já era. Ela trabalhou assim para mim em 4 anos. Um dia, eu vou até contar aqui. Um dia eu olhei nas câmeras, os caras me falaram, eu fui confirmar nas câmeras, o namorado dela foi lá, ela simplesmente deixou a loja, foi no vestiário, fazer sei lá o que com o cara e voltou. E eu vi isso nas câmeras. Eu cheguei pra ela e falei, fulana, não tem como a gente continuar, tá tudo beleza, tá. Beleza, ela me colocou no pau, também pedindo uma fortuna, porque segundo ela tinha vínculo trabalhista, porque mesmo que ela trabalhasse um dia só por semana comigo, ela criou um vínculo por trabalhar muito tempo comigo. Cara, isso não está na lei, isso não existe na lei.
O juiz entendeu que ela tinha e pronto. E eu tive que pagar. Paguei Então, 70 aí o problema não tá na 70 e justiça, então? É o alvo ao tiro, cara. né? O tiro Mas ao é alvo. porque a nossa lei, ela é uma lei de interpretação tão elástica e nós criamos essa cultura, né, de proteção que, na verdade, ela trata, como eu te falei, o trabalhador como um incapaz. Existe um juiz, até famoso, ele chama Sotomayor, que ele tem um livro cuja tese dele é como utilizar, ele é professor da USP, inclusive, como utilizar a justiça trabalhista para fazer justiça social. Meu irmão, é um livro literalmente falando o seguinte: não interessa que aqui tá falando que é para você que 1 mais 1 é igual a 2. Se você achar que ele merece 3, 1 mais 1 vira 3 e acabou. Então, que segurança jurídica você tem para abrir empresa no Brasil? Nossa, Não tem, irmão. Aí como é que você vai fazer pro funcionário ser valorizado e ganhar um bom salário? Não vai receber, cara. Mas você não concorda que tem que ter uma rede de proteção mínima? Porque por causa da relação de poder econômico entre patrão e empregado. Vamos fazer a Eu seguinte... sei que nos Estados Unidos, por exemplo, é muito mais. As pessoas têm muito mais liberdade para negociar individualmente a relação de patrão e empregado. Mas você pega um país como o Brasil, com uma falta Diferença de social igualdade, uma desigualdade absurda, você não acha que Mas aí a gente tem tem que... distorções? Eu entendo, só que aí, como é que esses países chegaram lá? Não vamos falar só dos Estados Unidos. Pega todos os países desenvolvidos. Pega a Suécia, pega a Suíça, pega a Alemanha, pega a Austrália. Como que eles chegaram nesse ponto? Desregulamentando. Por exemplo, dá um exemplo extremo. Você pega Singapura. Singapura, há 70 anos atrás, não tinha saneamento básico. Singapura, a galera cagava no chão. Ponto. Os caras hoje são gigantes, são muito bons. Por quê? Porque eles desregulamentaram e abriram a economia. Hong Kong, mesma coisa. Né? Então, assim, o que acontece? Quando você cria ambiente de negócio favorável, as empresas vêm. E tem um lance prático aqui, eu não estou teorizando só, não é, a minha crítica a leis trabalhistas não é só do ponto de vista moral, que para mim já era o suficiente para você não ter, né, que é eu te tratar como um idiota. Você ser obrigado, né, por exemplo, a pagar um sindicato e ter unicidade sindical. Como assim, cara? Então, o cara ele é obrigado a pagar alguém que não tem nem concorrência. Por que o cara vai trabalhar, então, o cara do sindicato? Né? Isso é um dos absurdos que consertamos na reforma trabalhista. Mas também do ponto de vista prático. Quando você pega os países, né, que ficam patinando e não conseguem se desenvolver, são justamente os países que têm mais lei trabalhista. E digo para você, o êxodo de trabalhadores nunca é do menos protegido para o mais protegido. O americano, o australiano, o irlandês, ele não vem para o Brasil e fala, pô, vou ficar protegidão aqui com direito trabalhista. Ele não faz isso. Nós é que fugimos, nós exportamos os nossos talentos pro cara ir para um ambiente mais feroz, Inclusive teve que dá mais lucro. um dado de recorde aí, né? De fuga de talentos aí no último ano na pandemia. Teve, cara. Isso é louco. Não, O Brasil e acho que um pouco do que o Arthur fala em relação às empresas, acho que existe, não vou lembrar o nome agora, mas tinha uma empresa que ela tinha 1% do faturamento global no Brasil e 99% dos casos que tinham causas trabalhistas no Brasil. Era 1% da receita, 99% do custo de advogados, etc. Fechou. Não, assim, cara, aqui não no dá. Brasil, nós tínhamos, agora está mudando esse número, mas ainda assim, nós temos mais de 90% de todos os casos trabalhistas do mundo estão no Brasil. E mais, a nossa justiça, só a máquina para isso, ela custa mais do que o dobro das ações. Então, por exemplo, se você pegasse todas as ações e pegasse imposto e pagasse sem revogar, sem fazer... Sem pensar. É mais sobrava barato dinheiro. E quando você pega a segunda, o segundo colocado no ranking de custo, nós ainda custamos mais que o dobro do que esse cara, que eu nem lembro quem é o segundo lugar, mas enfim, nós custamos mais caro, nós custamos o dobro do mais caro do mundo.